Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalista, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito, e é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Toda Rabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. Pois bem, gente, a gente vai usar aqui o livro de Apocalipse, capítulo 13, 16 e 18. Vamos ler o que está escrito aqui. No 16, também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o seu número da besta, pois é o número de homem, tá vendo? Seu número é 666. A gente tem uma explicação no nosso canal sobre isso, mostrando a questão científica da história, transformando em letras hebraicas. 666 seria um men fechado, um men quadrático, um samer, que é redondo, e um vav, o men 600, o samer 60 e o vav 666, que seria a retração e expansão da luz, ou seja, a própria ideia do Big Bang é o que gera a vida, os planetas têm essa conotação. Aqui nós teremos outra, lógico, como nós veremos. Existe o conceito espiritual. E existe uma dualidade aí nesse conceito espiritual. Por isso que é necessário conhecer profundamente esses escritos, a ideia, enfim. E a gente tem, então, a primeira análise a fazer aqui, nós temos aqui o espanhol. O espanhol é um idioma
perto do nosso idioma, ele só muda porque ele tem 27 letras e o nosso idioma ele tem 26 letras. E não é nada tão absurdo na mudança, porque é apenas esse N aqui, ó, esse N diferente, né? E ele tem um som de NH, por exemplo, eles escrevem menino, nino, ninho. Então, é só essa... É lógico que existe ali uma mudança. Os dois idiomas surgem juntos, não é? Eles surgem juntos. Eu não vou agora, nesse momento, explicar essa história, enfim, mas se desenvolve bem perto, né? Bem perto um do outro. E eles têm a sua base no latim. Nós falamos latim, né? Uma corruptela. Hoje existem corruptelas do hebraico, né? Não me falha a memória, o esperanto, já que eu não lembro agora, mas até existem línguas faladas até em Israel por homens muito sérios, que levam a Torá a sério, que não falam hebraico. O hebraico não é uma língua para conversação, é um livro da Torá espiritual, então, e tem o aramaico também, não é? Que era o que nossos sábios falavam. Bom, jamais deveria se falar o hebraico para falar uma língua, exatamente, é uma questão muito séria. Mas voltando aqui à questão, então há só essa disparidade aqui, mas a mesma letra é o N, não é? Só muda ali, é que esse outro N, ele recebe um acento aqui acima, enfim. Veja, o que é que nós temos que fazer aqui inicialmente para entender? A primeira questão, nós estamos falando da marca da besta, e a gente vai tentar aqui fazer com vocês, ou explicar a vocês a coisa de uma questão muito profunda. Veja, o nosso próprio idioma, ou até mesmo o espanhol, que né, são línguas irmãs, eles têm uma sequência. A sequência é da esquerda para a direita, como já vimos. Então, sendo o Aleph 1, o Beit 2, o C3 com som de K, né? Enfim, algumas vogais mudam, né? CE, C, Si, enfim, o D e etc. Então, a coisa vai mudando, né? A gente tem uma questão, muitas vezes, né, aqui explicando novamente isso, não entender essa questão dos irmãos gêmeos, né? O que quer dizer, a própria força do mal, ele não faz você entender a Torá como histórias metafóricas. Ele leva você exatamente a entender tudo no literal. Você, lendo a Bíblia, você vai para uma questão egóica, existiram dois irmãos, um chamado Yaakov e outro Esav, acredita nas coisas absurdas, que até o Eterno permitiu que fossem absurdas, justamente para alguém se tocar, pera lá, como que 600 mil almas, ou 5 milhões de pessoas, vão viver no deserto? Sem comida, sem água, sem para lavar roupa, necessidades, alimento dos animais. Como? Possível. Isso não significa que a Torá está mentindo de forma nenhuma, a coisa é muito maior. E é muito mais visível aos nossos olhos do que nós imaginamos. Ficamos presos nessa história física e tudo que é relatado ali, que é a parte mais baixa da Torá, assim como o nosso corpo, que tem uma alma, ele vem para esse mundo com uma alma dentro, o nível que se está, e é o caminhar de cada um, o que se vai chegar. E é o corpo sem alma, ou que tem a alma, mas a alma ela fica estagnada, ela fica presa, justamente por essas forças impuras. Essa é a história literal, é o corpo. Dentro do corpo tem uma alma, e é quase que, não é, de uma forma inexplicável, mas real, que o homem não percebe. A maioria dos homens não percebem que tem uma alma. Eles acham que eles são corpo e que eles são somente a biologia, eles não percebem a alma. Aí é o problema, é a problemática de tudo. Que vai se desenvolver dentro da Torá,
justamente pelo cérebro esquerdo e cérebro direito. Diga-se do cérebro esquerdo, Caim. O cérebro direito, Abel. Ou podemos ir trocando a história, Rava e Adão, Abel e Caim, Jacó e Esave, Esave e Jacó, enfim, e assim vai mudando, né? Vai mudando mais para frente, vai mudando, vai criando assim mais e mais personagens, mas toda a questão da Torá, ela é no mundo da alma, percebam. A ideia, então, aqui da luta era exatamente que esses irmãos gêmeos, não é? Eles tinham ali uma guerra entre eles. Essa guerra em si era de idiomas. Veja, aqui nós temos o Aleph, eu não sei se está bem pequenininho, mas eu não consigo botar isso de outra forma, né? Não dá para aumentar, porque foi feita uma tabela, e tabela é complicada aqui no PowerPoint. Mas você pode ver aqui que eu tenho o Aleph, e eu tenho, veja, a mesma letra ela foi mudada. Assim, só para a gente ter uma ideia, eu não vou fazer isso com tudo, é só uma ideia, o Aleph, originalmente assim, pictograficamente falando, ele era assim, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui, um touro olhando para cima. Tá vendo aqui, ó? É uma ideia. O nosso Aleph é assim, ele foi reorganizado, não é? Ele foi reorganizado e ele tem essa formatação aqui, ó. O que significa esse Aleph aqui? Yud superior tem uma lógica, Yud inferior, que é o nosso mundo, e aqui o Vav, é uma ponte. O que eles fizeram? Eles botaram o Aleph e transformaram ele em alfa, olhando para o alto. A gente talvez vai entrar numa aula muito profunda sobre essas questões pictográficas e a representação. Na verdade, relembrar. Perceba, então, muda-se a letra, e aí eu tenho alfa agora, e muda-se toda a ideia. Isso parece ser algo bem simples, mas não é. Veja, isso significa o quê? Que eu tenho Aleph e eu tenho alfa, que é o irmão gêmeo, ou seja, Jacó e Esave. E assim vão se suceder com todas as letras. Beit, beta, tá vendo? Beit, beta. Gimel, aqui, gama. O Dalet e o delta, tá vendo? Exatamente. Quando a gente está falando de delta, as pessoas elas têm muito aquela coisa, né? O cristianismo tem essa coisa de que tudo é maligno. Não, o delta, a gente tem vários deltas pelo mundo, né? Delta do Nilo, que são afluentes, né? Que depois vão se capilarizar lá para outros locais, são afluentes. Então, a gente tem o delta, que não tem nada de maligno, né? Mas é também chamado de Dalet na linguagem da Torá, na primeira representação, né? A gente pode ver que, enfim, essas letras, né, elas foram mudando, tá vendo? O delta mudou, que é o Dalet, depois o rei, aqui eles não copiaram o rei, é Y, o Vav, né, aqui é o Y, o Zeta eles copiaram, é Zai, Zeta, o rei, perdão, né, é o eta, tá vendo? Copiaram tudo. O tete aqui é o teta, ó. O iud é o jota, ou iota, é o que a gente também vai discutir hoje. O kaf se tornou o kappa, tá vendo? O kaf aqui se tornou o kappa. O lamed se tornou o lambda. Aqui o mem, né, se tornou o mi. O num aqui se tornou o ni. Aqui, ó, aqui também tem a própria questão das letras em grego. O samer, o si, ó. O ain, ele se transformou aqui o omicron. O pei se tornou o pi. O tsad aqui não teve correspondente, tá vendo? Não usaram. O kuf, né, se tornou o copa.
O Reish aqui se tornou o Rho. O Shin se tornou o Sigma. E o Tav aqui se tornou o Tau. Tá vendo? Houve uma cópia total, ou seja, são irmãos gêmeos. Jacó aqui, ó, vou botar o J, aqui o nome não é com J, e aqui Esav. Tá vendo? Se você vê, já aqui nesse início, você já tem um primeiro inicial do nome que a gente vai começar a discutir. JE, né? Inicial. Depois a gente vai dar uma evoluída. Veja, JE é o nome do personagem que nós vamos estudar hoje, mas ainda existem mais coisas aí, né? Porque o Eterno ele fala o seguinte: vocês não devem buscar os cavalos do Egito. E porque essa questão de não buscar os cavalos do Egito é que o nome cavalo é Sus. Veja, JE, essa mistura de ideias, com Sus, Jesus. Por isso que existem gravuras que, no início, o nome era Iesus. E aí ficava estranho. Existem gravuras em livros de estudos que Iesus, na verdade, era estranho, porque Ie, em grego, era Deus, e Sus era cavalo em hebraico. Veja, uma mistura, né? Ou seja, o Deus com cabeça de cavalo. Não sei se é por causa disso que até hoje, nos terreiros de Macumba, as pessoas são cavalos de entidade, né? Mas a gente vê que há uma mistura aí muito grande. A própria Torá, lógico que num nível muito maior, vai falar de todas essas forças. Voltando aqui, então, à aula, depois dessa explicação, só para a gente ter um nível. A gente falou que o nome 666 era o nome de um homem, né? A gente viu também sobre a questão do alfabeto. Vamos dar uma olhada aqui, um pouquinho antes de começar com isso, com essa questão, sobre essa organização. Veja, o alfa, que é o Aleph, está aqui, o beit, o beta está aqui, o gimel já mudou, já não é o gimel, é o C, tá vendo? O que acontece aqui? As letras, elas são a estrutura da árvore sefirótica. O Aleph é a primeira letra e representa o ar, o oxigênio. Sem isso o homem não vive, mas também isso significa uma questão de único, né, que é o eterno. A gente pode fazer aqui uma autópsia, como já fizemos, e vai dar aqui o tetragrama sagrado, ou seja, eu sou Yud Kei Vav Kei, não existe outro. A segunda letra, o Beit, ele é casa. Beit é como se escreve casa em hebraico. Veja, eles mudam a essência das coisas. Logo, o Gimel, eles mudam. Se eu faço isso aqui, hipoteticamente falando, como um livro estrutural da alma e do nosso cosmo e de todo o funcionamento dos planetas, é dito pela Torá, se eu mudo isso hipoteticamente, de verdade, o que eu faria? Eu tiro lá Saturno da sua órbita, ou sei lá, mexo em alguma coisa, mexeria em toda a nossa realidade. Não teria mais vida aqui. O nosso planeta, que tem um sistema de rotação, os planetas rotacionam, né, eles estão em torno do Sol, é o sistema solar, eu já mudei tudo. E isso, no âmbito físico, imagine no âmbito espiritual. Essa ideia dessa mudança parece ser algo tão bobo, mas eu estou mudando toda uma estrutura espiritual. Aí o que? Veja, mentira. Tá vendo aqui, ó, eu tenho uma mentira. E aí o que acontece, gente? Isso entrou dentro da cabeça da pessoa, né? Essa mentira, ó, isso aqui não existe. Ó. Aí eu passo para a verdade, veja. Verdade, não que a verdade absoluta, mas é o som, ó, Aleph, alfa, beit, beta, gimel, C. Aí quer dizer, aí eu passo para a verdade, ó, Dalet, aí eu passo para a mentira de novo, tá vendo? A letra E. Aí já estou na quinta letra, ó, já estou na letra Rei aqui. Aí eu vou para a letra Vav, já passo para a mentira de novo, ó. Não é F aqui, é Vav. Aí eu vou para a próxima letra, que é a letra Zain, já mudou de novo, ó, já não é Zain, já é agora a letra Gimel.
Eu vou um pouquinho mais à frente, agora para a letra Zayn, né? Perdão, a letra Zayn foi agora. Eu vou para a letra Het, 8 já agora não é a letra Het, é a letra Rei. Eu chego aqui na letra Tav, ou Tet, tá vendo? Também já mudou também, passou a ser o Yud, que é o som de I no hebraico, já mudou também. Aí, aqui na letra... Aí eu chego no Yud, é onde a gente vai parar aqui, porque já basta, não precisa ir mais à frente, a gente tem a letra J. Pois bem, vamos dar uma olhada e uma analisada como que essa questão cultural, essa estrutura, essa ciência do mal, ela mexeu com nossas coisas, mas ela deixou, o Eterno deixou algumas visões aqui, ó, veja, pois é um número de homem, veja, é um homem que vai surgir, e isso é muito discutido no cristianismo até hoje, sobre essa marca da besta, e tiveram filmes em Hollywood, chip que vai botar na mão, sei lá o que, né? Veja, então é um número de homem, não está no plural, não é de homens, é de homem, e o seu número é 666, tá vendo? Exatamente o número que a gente vai estudar aqui, 666, né? E que aqui a sabedoria, ou seja, quem tem sabedoria vai entender. Aquele que tem entendimento, veja, que tem binar, calcule o número da besta, pois é o número de homem. E o seu número é 666. O que vai acontecer? Ó, também obrigou todos. Ele obrigou, porque mudou as letras: pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e até mesmo escravo. A gente vai ver isso, que incrível, né? E receberam certa marca na mão direita, tá vendo? Ou na testa, para que ninguém pudesse comprar, eles não podiam comprar e nem vender, né? A preocupação deles aqui é essa. E quem não tivesse essa marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. Olha como que a gente vai ver aqui. Vamos lá. A gente vai pegar o nome Jesus, exatamente aquele Jesus que a gente viu lá, não é? Lá embaixo, né? A letra de Jacó, que eles botaram, e Esav, veja, é o primeiro nome, é uma mistura, precisa entender isso, né? Porque é o bem e o mal, a árvore não é só do mal. Né? E depois a palavra sus, que nós vimos que em hebraico é cavalo, samer, vav, samer, sus. Gematria 126. Pois bem, perceba então, vamos ver aqui, vamos fazer os cálculos e ver como tudo isso funciona. Nós vamos fazer, quem já ouviu falar na prova dos 9? Né? Isso é muito famoso, essa história, a gente tira a prova dos 9, é uma fórmula matemática para ver se uma conta realmente está certa. E a gente vai usar exatamente o 9, que é o número da verdade, da palavra emet, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, tá vendo? Para não deixar dúvida para ninguém, Aleph é a palavra E, não é? Porque tem essas coisas, o Aleph assume várias vogais, o Mem e o Tav, tá vendo? Tudo isso é a palavra emet, verdade. Essa palavra verdade aqui, então, emet, a gente vai usar o 9, vai dar 441, a palavra emet, somando 4 mais 4 mais 1, 9. E o 9 é um número que você multiplica e ele sempre vai dar 9 no final, como a gente já viu, né? 9 vezes 9, 81, 1 mais 8, 9, 9 vezes 2, 18, mais 8, 9, 9 vezes 3, 27, 2 mais 7, 9. Não tem jeito, que nunca vai oscilar. É a verdade. Diferente do 6, como a gente vai ver. Então, veja, o nome Jesus, esse J aqui, ele foi inserido no ano de 1500 por um francês para uma adequação na linguagem latina. Então, o J, ele não existia, ele substitui o Yud, inclusive, quando nós vemos aqui, a gente viu que ele não é a 9ª letra, tá vendo? Ele tinha que ser a 10ª, porque o Yud é a 10ª letra, né? Tá aqui, ó. Enfim, a gente não tem os números aqui que as letras representam, mas o número ordinal, tá? A representação ordinal das letras, a ordem que ela ocupa aqui. Então, veja. Então,
eu tenho o J que vale 10, porque ele substituiu o Iud. Quando, vamos lá, no próprio nome do personagem, que é copiado de Yehoshua, né, que botaram Yeshua, que a gente também vai ver nessa aula, se der tempo, agora é o J, não é Jesus, porque ia pegar muito mal, né? Dois nomes, a mistura de um nome em hebraico e um nome aqui em grego e um nome em hebraico, Sus é cavalo em hebraico. Samer, Vav, Samer. Aí, veja, é uma mistura. Além de ser uma mistura, veja, o termo, você procurar aí na arqueologia, você vai ver livros que já tinham essa figura. Ou seja, é uma mistura entre o homem e o cavalo. Um homem com cabeça de cavalo. Esses híbridos, eles tinham muito na história do Egito Antigo, né? Tem muitas culturas que têm deuses híbridos, a gente tem muito dessa coisa. Mas vamos continuar aqui. Então, ó, vamos tirar a verdade 90, né? 90. O E aqui representa o número 5, veja, ó, aqui na construção, né? O E está aqui, ó, o número 5. Então, também colocamos aqui. O Samer tem um número, a 19ª letra. Aqui, deixa eu ver, tem que ser no alfabeto, porque existe, né, o S aqui, ó, tá aqui, ó, 19ª letra no nosso alfabeto. O U é a 21ª letra, tá aqui também, a 21ª. O S é, de novo, a 19ª palavra. Então, vamos lá, vamos multiplicar aqui tirar a prova dos 9. Ó, 10 vezes 9, 90, 5 vezes 9, 45, 19 vezes 9, 171. O U, aqui, 21ª colocação, vezes 9, 189, e 19 vezes 9, 171. Né? Aqui se segue 2S, é a mesma coisa. Vamos fazer o cálculo aqui, eu já sei aqui o resultado, vamos fazer o cálculo, para que vocês possam realmente aqui poder perceber aqui, ó, vamos ver lá. 90, ó, primeiro cálculo, 90, mais 45, a prova dos 9, mais 171, que é até um código penal do nosso país, mais 189, mais 171, igual a 666. O nome Jesus, que todo mundo vive aí falando, é Gematria 666. Ó, veja, o que aconteceu aqui? Ó, o número de homem é 666. Eles, quando escreveram, eles nunca imaginaram isso aqui. Porque mesmo, né, que eles não iam imaginar isso aqui de forma nenhuma. Mas o Boré já deixou preparado, ó, o nome Jesus, o nome que eles tanto odeiam, o número que eles tanto odeiam, 666, não é? É um número pesado. Por que pesado? A gente vai entender tudo isso ainda nessa aula, não saiam daí. Veja, 666, ele pode ser vida. 6 mais 6 mais 6. Veja, em que sentido? No sentido espiritual e também no sentido temporal. Porque uma hora, não é, tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Veja, se você bota um 6 atrás do outro, 666, vida também, biológica, espiritual. Mas quando você faz a multiplicação, 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. E 216 é aqui, ó, Gevurá. Tá vendo? Essa Sefirá aqui chamada Gevurá. E a gente vai ter que compreender isso aqui. Ou seja, somando eu tenho vida e multiplicando eu tenho Gevurá. De certa forma, Gevurá também faz parte. Vamos entender isso aqui. Pois bem, vimos que o nome Jesus tem 666, você pode ensinar isso aí para os seus irmãos cristãos e ver o que eles vão falar disso, né? Eles logo vão pular. Né? A gente viu aqui porque a soma traz um valor, veja, 18 mais 8, 9, vai dar a palavra mente verdade,
E por incrível que pareça, 216 também, né? 1 mais 6 mais 2, vai dar mais 6, 7 mais 2, 9, também verdade. Tá vendo? É oscilação, né? Oscilação. Tudo bem. Vamos fazer a mesma coisa com o nome Lúcifer, né? Ou seja, o Lâmede, o L aqui na nossa questão vai ocupar a 12ª local, o U, como a gente já viu, a 21ª, o C, a 3ª, né, essa face, o I, a 9ª. Então, se você vem aqui, ó, o I está ocupando a 9ª posição, o F, ele vai ocupar aqui a 6ª posição, é F, tá vendo? A 6ª posição, o E, a 5ª posição, e o R, a 18ª posição, né? Então, vamos fazer a somatória aqui também, vamos somar, né? Vamos pegar aqui os números, esse é o nome Lúcifer, Rave Shalom, né? Apesar que para nós foi o nome de um cardeal, na verdade, né? Mas tudo está na Citra Hará, não é? É complicado. Então, veja, vamos seguir em frente aqui com a nossa análise, né? Uma análise gemátrica dos fatos, não é? Enfim, ó, o Lâmede aqui, 12 vezes 9, 108. Mais 21 vezes 9, mais 189. Mais 27, mais 81, mais 54, mais 45, mais 162. Meia, meia, meia. Isso significa o quê? Que esse homem é esse ser. Tá vendo? E não é brincadeira. A mesma gematria. Continuando, veja, vamos relembrar um homem que tem quem entender, né, pois é a marca da besta, calcule o número da besta, da idolatria, que a gente tem tanto estudado, pois é o número de homens, seu número é 666. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha que coisa séria. A construção aqui desses números iniciais, veja, 12 vezes 9, que vai dar 108, mais 189, mais 27, é 324. E 324, isso só para ver as questões gemátricas que estamos levando aqui em relação a esse mal, não é? É 18 vezes 18. 18 vezes 18 é igual a 324, aqui que a gente viu. O que significa 18? Poxa, parece que a gente está, né? Veja, a questão aqui, se você olhar mais profundamente, é que esse próprio sistema maléfico, que virá para trazer uma correção, e é necessário, ele tem um 32, caminho da Torá, e ele também tem 4 letras do nome do Eterno. Ele mesmo, somado, vai dar 5, 3 mais 2, 5, com mais 4, 9. Existe, quer dizer, isso é real. O mal existe. E esse mesmo número de cima é exatamente 6 mais 6 mais 6, que vai dar 18, mais 6 mais 6 mais 6, que vai dar 18, 18 vezes 18, que vai gerar aqui 324. Os próximos números, Yud, o F, o E, agora eles vão gerar uma outra questão aqui. Veja, vão gerar 81, ou seja, 9 vezes 9, 81. O próprio sistema do 54 e 45, lembra que o nome é Adão, 45, e aqui é 45 no espelho. Então, perceba, 81, que vai dar 9, ou seja, vamos usar também 9 vezes 9, porque vai dar 99, tirando o x ali do meio, a multiplicação. Essas duas somatórias aqui, ó, tanto esse 9 aqui, se eu tiro esse x aqui do meio, né, eu tenho 99.
quanto esse 99 aqui abaixo. Tá vendo como é que a conta está abaixo? Ó, 99, 99. 99 foi o quê? Foi a circuncisão de Abraão, foi quando ele se circuncidou, com 99 anos. E, enfim, então veja, mas as duas dão 99. Esses dois aqui dão 99. Tanto a multiplicação, perdão, aqui acima, 99, que deu 81, no final 9, e o 99 do número de baixo. E 81 aqui, mais 99 aqui vai dar 180, que é a metade de um ciclo, né? 180. Se a gente corta o zero, a gente vai ter o mesmo 18, vida. Ou seja, mesmo que isso é horrível e as forças do mal, elas lutam para ter vida, isso foi permitido pelo Boré. É? Isso foi permitido por ele. Esse mesmo 162 que está vendo aqui é a metade de um período, de um ano, de 360 graus, que é o quê? A circunferência. A gente tem o π, então ali tem 360 graus. O π define um ângulo, de quanto por cento, etc. E quando a gente lê o livro de Iov, está escrito lá, quando o Eterno, né, pergunta para esse ser aqui, ó, exatamente esse ser, aonde ele estava, ele fala assim, eu estava o quê? Circulando a Terra. E aí tem que se entender em qual período que ele estava circulando a Terra. Ele estava na festa de Yom Kippur, que é exatamente o período da letra mais santa, que é a Lâmede, né? Que tem aulas que a gente teria que cavar muito mais, mas não dá, né? Enfim, que é a letra mais santa, porque ao invés de ser como Kuf, ela está lá acima, ela sobe com a perninha dela acima. Então, perceba, aqui está se falando de um período de 6 meses, não é? De 6 meses, porque as festas judaicas são assim, tem um espaçamento, né, entre elas, etc. Mas, enfim. Então, veja, é o mesmo 18, é o 180 que tem essa questão, e como que a gente define isso? Justamente por causa do 162 aqui embaixo. Porque exatamente esse 162 é a metade de 324. Aí o 324 tem várias metáforas aqui. Mas vejam, percebam só. Agora eu preciso avançar. Eu preciso avançar com vocês. E aqui, para a gente poder entender um pouco melhor, veja, o 666, se eu pego esse 6, eu começo a caminhar aqui pelo lado esquerdo, ó, eu tenho outro 6 e outro 6, 666. Tá vendo? Eu vim por onde? Eu vim pelo lado esquerdo de Gevurah. Tá vendo? Se eu sigo aqui abaixo novamente, ó, eu saio aqui desse nível, e eu sigo a 6, aqui Rode é 15, o nome Rode dá 15, 6, mais 6 aqui final, 666. Eu tenho 2 níveis de 666, tá vendo? 2 níveis de 666. O primeiro nível, 666, né? Ó, 3 Sefirá, Keter, Binah e Gevurah. Lembrando, toda a essência que chega aqui, ela é roubada por essas forças. Quando não, a pessoa não conhece o Zohar Kadosh. Ela é roubada, ela é assaltada, ela na verdade, ela se torna um cultivador do mal. Porque até onde eu tenho conhecimento, as pessoas que estão dentro dessas religiões, elas se tornam reativas, elas querem mudar governos, elas acham que pode manipular, elas acham que se botar fulano de tal vai salvar, e etc. Acha que a Covid não existiu, a pessoa tem uma mente que não acredita no Boré, porque quando eu falo isso, é porque eu vejo na Torá que essas coisas existem. Elas se manipulam, veja, agora a coisa não é mais só, é espiritual, mas é um apanhado de coisas que não tem na Torá, uma mistura satânica na cabeça das pessoas, e essas pessoas se apegam a isso. O cristão, ele se apega à sua religião, se apega à bandeira de Israel, que não existe na Torá. Se apega ao candelabro, que não é muito bem isso que a Torá está falando. As igrejas que nem conhecem o hebraico estão cheias de bandeiras de Israel.
A gente vai ver o perigo que é isso. E aí eu falo, eu não permito que nenhum aluno meu venha me enfrentar nesse assunto. Senão não é mais meu aluno. Pode ser quem for, porque eu sei do que eu estou falando. Não que eu seja mais inteligente que ninguém, eu estudei para isso. Eu sei do que eu estou falando, tanto no mundo espiritual quanto o que eu conheço de Torá, eu sei o que eu estou falando. Veja, o lado esquerdo, 666. E, de novo, 666. O que que acontece aqui? Vamos andando, vamos andando. O ser humano, ele tem um lado direito, né? Um lado direito e um lado esquerdo do cérebro. Cientificamente, isso já é provado, não é? Que esse cérebro do homem, ele tem já a sua definição, né? O lado direito e o lado esquerdo, eles têm a definição. O lado direito é mais espiritual. O lado esquerdo são os desejos, nossos desejos nesse mundo. Então, veja, encaixando aqui nessa árvore aqui, ó, onde essas realidades podem acontecer dentro do homem. Se o lado esquerdo é mais forte do que o direito, tem que ter um equilíbrio, ainda que Shilon fala, ó, um homem justo, a sua mente se equilibra, ó, o lado direito. Você vai ver que lado direito, lado esquerdo é a parte central, que é a união das duas partes. Essa galera, elas estão ligadas aqui ao lado direito, porque elas querem sucesso financeiro, acham que um partido vai mudar alguma coisa, elas acham que aquelas pessoas que foram votadas por ela vão resolver alguma coisa. Então, tudo que é desejo de recepção, mesmo não estando na política, enfim, de receber para si mesmo, está do lado esquerdo. Por isso que Caim é chamado, veja, da geração do povo da mente esquerda. As pessoas que só vinham esse mundo. Por que que o Caim, ó, vamos percebendo aqui devagar a Torá, gente, vamos percebendo a Torá. Por que que Caim, ele era caçador? E por que que Caim, quando vai se encontrar com o Yaakov, o Yaakov fala assim, me vende a sua primogenitura, dá para ele um prato de lentilhas vermelhas, ele fala assim, se eu vou morrer nesse mundo, para que eu quero viver? Me dá o prato para cá, te dando a primogenitura. Como ele era 7-1, até o 171 está lá numa coisa lá, ele não teve depois a hombridade de assumir o seu trato com o Yaakov, e aí ele vai ainda, quando o pai dele, ó, vai caçar para mim, a gente vai entender isso, veja só. Então, aqui até no Gênesis 27 vai contar essa história, né? Onde Tzahak fala que agora está velho, não sei quando poderei morrer. Então ele pega aqui, ó, pegue o seu equipamento, sua aljava e seu arco, e saia para um campo aberto e me casse um pouco de caça. Então ele pede para preparar um prato para ele vai caçar. Rivka estava ouvindo enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Quando Esaú foi ao alívio para caçar caça para trazer para casa. Rebeca disse ao seu filho, ouvi seu pai falar como seu irmão Esaú, dizendo, traga-me um pouco de caça. A gente vai avançar um pouquinho aqui, eu quero chegar aqui na bênção, né? Então, a própria Sara assume a maldição de Jacob, caso ele recebesse uma maldição, ela bota as melhores roupas, Esav, né? Enfim, bota até aquela pele que ele vai botar a mão para achar que ele é peludo, que é o que está acontecendo agora, a mão de Esav está pegando todo o dinheiro da Kabbalah,
As pessoas ficam lá em Edom, dão tudo que podem, dão mais um pouco, ajudam naquilo lá com o seu dinheiro, quando vem para Cabalá, né, não tiram o dinheiro do que é da Cabalá, enfim, existe um monte de coisa. Isso tudo que eu estou falando está no Zohar, né? Então, ele pergunta aqui, vamos passar, e tem muitos segredos aqui, né? E aí o Isaac se aproxima de Jacó. Depois você pode ler esse versículo inteiro, é legal, né? E aí chega uma hora que volta o Esav. Ele vai, depois disso, logo assim, ó, tão logo Jacó deixou a presença de seu pai Isaac, depois que Isaac terminou de abençoá-lo, seu irmão Esaú voltou de sua caçada. Ele também preparou um prato e trouxe para o seu pai, e ele disse a seu pai: ó meu pai, que sente e come a caça, se sente e come a caça do seu filho, para você possa me dar uma bênção mais íntima. Seu pai lhe disse Isaac: quem é você? Ele disse: eu sou seu filho Esaú, primogênito. Isaac foi tomado por um tremor muito violento. Quem foi então? Ele exigiu. Que caçou e trouxe para mim. Além disso, comi dele antes de você vir e abençoei agora, ele deve permanecer abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, explodiu em soluços selvagens e amargos, dor, angústia, e disse ao seu pai: abençoa-me, pai. Mas ele respondeu: seu irmão veio com dolor e tirou sua bênção. Esaú foi então ele chamado Jacó, né? Foi então ele chamado Jacó para suplantar eu das duas vezes, falou Esaú, né? Primeiro ele me tirou meu direito, comprou, e ele vendeu, de primogenitura. E agora ele tirou a minha bênção de primogênito? Ele não entendeu que a bênção, além da primogenitura, também viria junto, não é? E acrescentou: você não reservou uma bênção para mim? Isaac respondeu dizendo a Esaú: mas eu fiz senhor sobre você e lhe dei todos os seus irmãos por servo, e sustentei-o com trigo e vinho. O que então ainda posso fazer por você, meu filho? Ele disse a Esaú: meu pai, você tem apenas uma bênção, pai. Abençoe-me também, pai. E Esaú chorou em alta voz. O seu pai, Isaac, respondeu dizendo: eis que a sua morada gozará de gordura da terra, e orvalho do céu acima. Contudo, pela tua espada viverás. Tá vendo? Ele gozará tudo, mas as bênçãos dele seriam através da espada. E servirá ao teu irmão. Qual a ideia aqui? Que essa força serviria a Israel e protegeria a Torá, só que ela se voltou contra Israel. Mas quando ficardes inquietos, quebrarão o jugo de vosso pescoço. E aí ele guardou rancor de Jacó por causa da bênção, ou seja, da sua espada. Vamos lá, vamos para a nossa questão aqui então. Então veja, a gente viu 666 do lado esquerdo, Esav, do lado direito Jacó, a junção, e esse sistema aqui vem fazer tudo ao contrário, né? O próprio sistema fala que, como nós vimos, Esav sobreviveria da caça, né? Gênesis 10 aqui diz, ó, o primeiro personagem que nós vamos falar é aqui exatamente Nimrod, né? Nimrod diz aqui no Bereshit 10:9, Gênesis, Hu Hayah Gavot Sivi Lefnei Adonai Alken Yamah Kinamerod Gevor Sabe Lefanei Adonai. Ou seja, Nimrod foi um poderoso caçador diante do Eterno, por isso se diz como um Nimrod, poderoso caçador diante do Eterno. Veja aqui, a palavra Gavê, tá vendo? O Gavor. Duas vezes a gente tem essa palavra Gavor, tá vendo? E essa palavra aqui, Gavor, ela tem a ver exatamente com essa sefirá aqui, ó, Gevurá. Você vai ver que aqui, ó, são as iniciais, tá vendo? Gimel, Vav, né? É Gavor, é Gevurá. Então, Nimrod, ele era uma força da Sitra Hará do lado de Gevurá, tá vendo? Então, por isso que ele era um caçador. O que é Gevurá? É o próprio Tzahak no nível. Tzahak é aquele onde ele representa a própria Gevurá. Por isso que ele sai para caçar. Tá?
Caçar quem? Quem está errado, quem está em idolatria. As forças do mal, elas precisam ser alimentadas, as forças de julgamento, elas precisam ser alimentadas. E você só pode ter o julgamento se você alimenta as forças do mal. Porque o lado negativo, ele pega o seu erro, ou seja, a sua intenção, vai usar aquela energia daquela intenção, é o foguete que ele tem, é o combustível que ele tem para chegar lá para te acusar. Olha que coisa séria. E olha como o mecanismo do mal, através de tudo isso que eu estou falando, manipula a cabeça das pessoas. Porque se você começa a achar que o fulano de tal vai fazer alguma coisa que está, mesmo essas forças, que está diferente do plano divino, e você não conta 100% com o Borê, o que você está dizendo? Você não tem fé, meu amigo e minha amiga. Você está vivendo outra coisa. Cabala, não. Você não está vivendo cabala. Você está vivendo outra coisa. Você não está confiando no Borê, não está confiando no que está escrito aqui. E já estava escrito, por incrível que pareça. Porque quando a gente está falando de Jacó, a gente está falando das religiões. Ismael também. Estamos falando do que aconteceria dentro do ser humano com essas religiões. Você vê o candomblé atacando os judeus? Você vê o hinduísmo metido em briga, né? Agora até está tendo uma briga lá entre eles e os islâmicos, por causa de religião, aí é outra questão. Pelo menos eu não vejo na história, na teia da história geral da humanidade, eu não vejo. Existe um porquê Esave, que é o cristianismo, perseguiu o judeu. Existe um porquê. É uma guerra antiga, é uma força espiritual antiga. É uma questão de eu acho e você acha. Quem acha o quê? Como que eu acho e como que você acha? O que está escrito na Bíblia? Veja. Eles mudaram. Eles mudaram. Eles mudaram a sequência das letras. Eles mudaram as formas das letras. Mas, ó, Aleph e Alfa. Tá vendo? Beit e B aqui, ó. Gimel já mudou, né? Já foi lá para o G aqui, ó. Mudaram! A gente pensa que não, isso é bobagem. Pegue essas letrinhas aqui e faça a mesma coisa que a gente faz na árvore sefirótica. Bote elas na árvore sefirótica para você ver se não vai dar problema. O que árvore, que potada vai sair? Tá entendendo? Uma mistura total. E aí, né? Continua aqui. Vamos continuar aqui. Antes de que eu até avancei um pouquinho, que falou tanto que ele era caçador, aqui também dizem, aqui também no 25, 27, fala que ele era caçador, como a gente viu, o Esave, e também tem a palavra caçador, enfim. Então veja, mas aqui já basta para gente. O que o Jesus disse? Veja, o mesmo Jesus que tem 666, ele disse: Jesus gritou, venham comigo e eu lhe mostrarei como se tornar pescadores de quê? Ó, de homens, tá vendo? De homens. Vou ensinar vocês a pescar homens. Com o quê? Com a lábia, porque era isso, quando falar, Jacó, ele era um caçador, ele não era um caçador de animais, ele era um caçador de homens. Por exemplo, um dos enganados era o próprio Itzhak, que ele fingia ser um monoteísta, etc. Isso é a própria Torá. Então, veja, ele fala isso para quem? Para homens analfabetos, Pedro. Porque eles eram pescadores. Essas pessoas dessa época, eles não tinham conhecimento da Torá. Então, eles não tinham conhecimento da escrita. Eles não sabiam escrever. E a pessoa que não sabe escrever, ela fica um pouco perdida com as coisas, né? Não sabe muita coisa. E ela pode ser enganada. Muito enganada. Sim, pode ser enganada no aspecto físico, mas no aspecto pessoal. Mas a ordem aqui é que ele falou que faria deles o quê? Pescadores de homem. Veja, vamos aqui, eu estou tentando, essa aula não tinha um cronograma, a gente está tentando mostrar aqui, ó. Foi aí que surgiu, no ano de 1500, isso aqui é um Yud é um pingo,
que é da onde vem a primeira letra do Eterno, que a bênção vem do nosso mundo. Mas o que acontece? Se tiver idolatria, ó, fica retido. E veja, fica retido o quê? Fica capturada essa fonte de energia pelo caçador, tá vendo? Ele está caçando o quê? Ele está caçando energia divina porque ele não tem força. E aí, no ano de 1500, eles trocam lá uma letra grega pelo J, tá vendo? Que é o quê? Um anzol. E aí? Você vai ser... pega aqui, ó, você é o peixe, tá vendo? Ó, farei vocês pescadores de homem. Uma isca aqui de coraçãozinho, de amor, tá vendo? Olha que bonito. Imagine que coisa linda. Você vê um coraçãozinho, né, disfarçado de amor para te pegar ali, olha, e se você quiser amor puro, tá vendo? Esaú está lá. A mesma coisa acontece quando eles se encontram. Esaú abraça Jacó, meu irmão. Preste atenção nisso, porque isso é Torá. Preste atenção nisso com toda a força da sua alma. O que o Esaú falou para o Jacó? Vamos andar juntos, Jacó. Quem é Esaú? Cristianismo. O que Israel está fazendo hoje? Usando dinheiro de idolatria para matar palestinos. Pegue e confronte a Torá. É isso que está acontecendo. Gevurá. Eles estão começando a se juntar um com o outro. Você está imaginando o que a gente está falando aqui? O Esaú está meio descartado, mas continua crescendo no mundo. 1 bilhão, né, e 900 milhões de pessoas. Está crescendo. Uma quantidade de 40 e poucos países islâmicos. Quanto uma quantidade, acho que 48 países islâmicos e 54 cristãos. Está crescendo. E as pessoas continuam sendo enganadas. O cabalista que está na política, está atrás de conversa fiada de repórter, não está olhando para a Torá. Estão atrás de bandeiras bonitas, tem a estrela de Davi, não sabe nem o que é uma estrela de Davi. Estão lá sendo enganados. E estão sendo o quê? Caçados, intelectualmente caçados. A religião é maravilhosa, ainda mais quando há sincretismo, que é o que houve em toda a história da humanidade. Todos eles têm essa isca, mas essa aqui foi forte. Essa isca, ela foi forte, ela pegou a humanidade. Pois bem, a isca foi jogada, só que lá em Edom, no mesmo personagem do 666, ele falou, não, vamos jogar uma rede. Tá vendo? Aqui você tem a pesca, né, que você pega alguns, vamos lá em Israel pegar alguns, né? Vamos pegar, a gente está pegando, não, vamos jogar a rede, vamos pegar todo mundo. E, olha, começaram a produzir livros de Edom, poxa, as pessoas liam aquilo traduzido, o cara estava na Indonésia, estava lá traduzido, no Japão traduzido, na Mongólia traduzido, enfim, a coisa foi se espalhando e se adequando, porque você tem igrejas de todos os gostos e todos os prazeres, que misturam espiritualismo, que mistura sincretismo, você pode até botar as imagens dos seus deuses, como os africanos fizeram, você pode misturar o que quiser, porque a coisa já está misturada. Mas o anzol está aqui. A intenção deles não é abençoar porcaria nenhuma, é enganar aquele que pode trazer energia, que é o homem humano, ele tem um potencial, porque se Deus é o positivo, o homem é o negativo, e é o positivo e o negativo que gera luz, eletricamente falando. Então, veja, se ele pode usar aquele homem para extrair energia, ele vai usar. E vai começar, aquele homem não é inocente. Ah, mas Moré, mas ele nunca... Não importa, gente. Se ele nunca leu, não importa, ele se torna um afastador do divino e alimentador das forças da Sitra Hará.
Ah, mas Deus está no controle, tá? Tem 6.000 anos. A dor vai aumentar, as catástrofes, as mortes. Ah, Moré, mas tá, até que dá uma estacionada nas mortes, não é? Enfim, tá parado, não tá. A gente é que só percebe as coisas, não é? Quando a gente vê com os olhos, né? Então, quando a gente não percebe as coisas, que dentro de hospitais estão morrendo pessoas, que alguém está atravessando uma rua hoje, tinha todo um sonho e vai ser levado para o outro lado, por quê? Porque acabou, tá vendo? Ó, nascimentos não param, né? Nascimentos, mortes esse ano, 39.871.000, e não para aí, ó. Veja o contador, tá vendo? Não para. Eu estou falando, quando eu falar que 10 palavras, 10 pessoas morreram. Mas nós só vemos o que está na mídia, não ficamos preocupados com isso. Não sabemos quando a nossa alma vai ser chamada e o tanto de Torá que nós temos. Chegar lá do outro lado não tem política, não tem que você tenha uma profissão, não tem nada disso. Não tem se você, sei lá o que você fez na sua vida, a gente usa algumas metáforas, tem um tanto de estudo de Torá, pode ser amanhã, mas as pessoas não estão preocupadas. As pessoas nem estão preocupadas em combater Edom. Elas estão preocupadas, sabe por quê? Moré reza para me ter um casamento feliz. Moré reza porque eu preciso do emprego. Tudo bem, é necessário, mas não se trata disso. Ninguém fala, Moré reza para me estudar mais a Torá. Moré, como que eu faço para estudar mais a Torá? Como que eu crio essa vontade para estudar mais a Torá? Porque é isso que vai garantir. Aí veja, o mal veio, né? Isso que vai garantir a vida. O mal veio e pegou tudo, misturou tudo. E Jesus, né, ele fala assim, vos farei, ó, esse é um dos símbolos cristãos que eram usados no paganismo também, e veja o que está escrito aqui, ó, o símbolo que era usado. Eles escreviam um peixinho no chão, tá vendo? O anzol já estava preparado, ó, a citrarrará já estava preparado, o exave já estava preparado para caçar. Então, veja, as frases gregas de eu sou Cristo, Theos, Ios, Souter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, formam a palavra peixe. Em grego, olha, gente, como que o mecanismo do mal é terrível. Bem, a verdade é mentira. E para você agora limpar a cabeça da pessoa de todas essas coisas? Difícil. Difícil. Aqui nós temos um peixinho. Uau! Caramba, quer dizer, o peixe é uma metáfora, né, para uma coisa que ninguém imagina. Tá vendo como é que o peixe é brilhoso? Isso aqui está falando de recepção. Mas a gente vai falar já já, se der tempo. Né? Vamos acabar aqui a nossa questão. Tudo isso parece, Moré, tá bom, quem sabe, né? E aí, quem sabe? Então vamos dar uma olhada aqui, o que o Eterno fala no livro de Jeremias, no capítulo 16, 15, ou 15, 16, 16, muda na versão. Veja só, Hineni, Sholeha, Ledigim, Rabim, Neum, Adonai, Erigum, Verharei, Kem, Ashelah, Lerabim, Tessadim, Vetsadum, Ma'akoha, Alcal, veja, Gaveá, Miná, Kiki, veja, os dois cufes aqui dobrados, Haselitim, eis que mandarei muitos pescadores, vamos prestar atenção na Torá, vamos prestar atenção, ó, pescadores, diz o Senhor, ele mandará muitos, e eles os pescarão, tá vendo? Eles os pescarão, exatamente. Por que pescarão? Por causa da idolatria, é a única forma. E depois enviarei também, ó, caçadores, tá vendo? Primeiro vinham os pescadores que iam, não é? O que o caçador usa? Redes, etc. Uma das técnicas, né? E eles os caçarão.
sobre todo o monte. Está vendo? Ó, caçarão. Eles o caçarão sobre todos os montes. E sobre todo o alteiro das fendas da rocha. Não vai ter para onde fugir. Serão caçados. Houve uma quebra de Torá, lógico. E primeiramente pagarei em dobro, tá vendo a palavra dobro aqui, ó, em dobro as suas iniquidades. Então, e também o seu pecado, porquanto profanaram a minha terra com cadáveres das suas abominações e com suas coisas detestáveis encheram a minha herança. Ou seja, fizeram idolatria, fizeram tudo que não era junção de almas e etc. Tá vendo? Moré, tudo bem, Moré, tudo bem, a gente ainda está saindo, tem que ter paciência. Eu tenho que ter paciência, mas eu tenho que alertar para você, ó, o contador aqui, ó. Contador, saiu o contador, né? Ó, vamos fechar aqui, ó. Tá aqui. De repente, de vez em quando a gente vê, olha, fulano estava lavando a garagem, levou um choque e morreu. Uma pessoa nova. Olha, o cara acabou de se formar na faculdade, tinha a vida toda pela frente, morreu. Sabe o que foi? Não sei. Descobriu um câncer, descobriu ou foi atropelado. Sei lá, a gente está aqui de passagem, vamos ser realistas. Realistas. E o que tem lá do outro lado para você? Quantos estudos de Torá você tem? O quanto você está brincando? Ah, amor, hoje eu não estou com muita vontade de estudar, não estou bem, sabe? Estou esperando esse ano passar para ver se eu vou começar a estudar essa Torá realmente. Ai, tem tantos projetos na minha vida, meu Deus, eu estou indo em dúvida. Ai, eu não sei se é dom, sabe? Eu estou estudando ainda. Ai, eu quero a verdade de dom, sabe? Eu estou muito assim, sabe? Não sei ainda. Isso é uma filosofia bobagem, é um homem. Se existiu ou não existiu, é um homem. Não. Coisa séria. Veja, é sério. E toda a Torá, todo o sistema de Torá, todo o alfabeto hebraico foi mexido. As pessoas mexeram, elas estão caçando pessoas. A gente tem aqui, ó, um grupo, como eu já mostrei para vocês ontem. Será que eles caçaram Israel? Veja aí uma lista, eu mando para você estuda para você ter mais consciência do que a gente está falando aqui. Você pode estudar, não é para você não estudar, não é para você confiar em mim. Caçaram Israel de todas as formas possíveis, porque Israel defendia a Torá, que defendia a Torá era um conserto, tem que saber dividir as coisas aí, mas tiveram muitas e muitas perseguições, e você ainda aí querendo ver se isso é verdade ou é mentira, ou você quer, não, vamos, quem sabe, né? Quem sabe? A gente tira um pouco de luz daqui. Gevurá. Veja, os romanos, sob Tito, retaliam contra o levante judaico, destruíram Jerusalém e o templo, eles destruíram, escravizaram muitos líderes, muitos rabinos, pessoas sérias foram escravizadas, dispersaram o povo judaico. O pessoal foi caçado nas montanhas, nas fendas. Tito sucedeu Vespasiano como imperador judeu e cristãos sofreram sobre o imperador Domiciano. Isso aqui eu já não sei, né? Mas está aqui. O Papa São Clemente responsabilizou os judeus pela persecução de Nero aos cristãos. Está vendo? Então, ele vai aqui culpar os judeus. Os judeus sempre são culpados. É pela morte de Jesus, que está no Novo Testamento, que eles são culpados pela morte de Jesus, ou seja, de Esave, do 666, eles são culpados. A segunda revolta judaica contra Roma, sobre o imperador Trajano, foi sem sucesso. A terceira rebelião judaica contra Roma foi esmagada, seu líder de Bar Kokhba, que muitos judeus aceitaram como Messias, foi morto. Esse aqui é outro problema, Messias. Isso aqui é outro problema. Foi morto. Rabi Akiva foi torturado também, porque ele tinha aceitado que esse Messias, aqui Bar Kokhba era o Messias, então ele foi, dizem que eles picotaram ele como carne moída, né, com garfos de ferro, ali foi uma coisa terrível.
Quando o imperador Severo criou, impedindo que pagãos, sob a pena severa de punição, abraçassem o judaísmo, o bispo de Alexandria, Orígenes, escreveu: podemos então asseverar com absoluta certeza que os judeus não retornarão à sua situação anterior, pois têm cometido mais abomináveis crimes, formando conspiração contra o Salvador deles. Por isso, a cidade em que Jesus sofreu foi necessariamente destruída, a nação judaica expulsa do seu país, e um outro povo, quer dizer, a igreja, foi chamado por Deus para a eleição abençoada. Está vendo? Onde tem a palavra igreja? Todas as promessas são para Israel, mas houve a substituição. Eusébio, bispo de Cesareia, declarou que os judeus em cada comunidade crucificaram. Ele declarou que os judeus crucificaram em cada comunidade judaica um cristão no seu festival de Purim. Perdão, deixa eu ler aqui de novo. Eusébio, bispo de Cesareia, declarou que os judeus em cada comunidade crucificaram um cristão no seu festival de Purim como rejeição a Jesus. Usavam a acusação de assassínio ritual feito pelos pagãos, Demócritos e Apião, e qual os romanos fizeram antes contra os primeiros cristãos. Eusébio distinguiu, entre os hebreus, que eram boas pessoas no Antigo Testamento, e os judeus que caracterizaram de mal. Fez uma separação. Aqueles eram bons, esses são maus. Mas por que eles eram maus? Porque eles não aceitaram. Eles não eram analfabetos, como Pedro, etc. Aí vai ter um monte de coisa, gente. É impossível a gente, no final de aula, ler isso. Aqui já começa, depois de uma longa perseguição de 2000 anos, 1492, cerca de 93 mil judeus se refugiam em Portugal, aí não vão ser aceitos, depois vão ser expulsos. 1500, 1530, os dominicanos batizam muitos judeus, batizaram judeus. Esses convertidos, porém, não eram muito mais seguros dos ataques dos populares, mesmo assim sofriam. Alguns desses convertidos escreveram extremamente hostis volumes antijudaicos, ou seja, esses que se converteram com raiva, agora eles também, como Pablo de Cristiane, não é? Que combateu, teve muitos judeus, inclusive os maiores inquisidores eram judeus. Essa coisa entra dentro da pessoa e polui tudo mesmo. E aí eles pretendiam causar danos à judiaria. Vitor de Carba, em 1505, João Pefefecon, 4 peças sarcásticas, eles vão escrever contra os judeus. E também, Antônio Margarita, em 1530, os dominicanos também rejeitaram os estudos da língua hebraica. Em 1519, o imperador Maximiliano autorizou João Pefefecon a destruir qualquer coisa que fosse blasfema, hostil à cristandade, começando com Frankfurt, no Rio mesmo, onde vasculhou lares judaicos e sinagoga, confiscando mais de 1.500 manuscritos que deviam falar contra esse cara. E aí vai, é muita morte. Você pode escolher aí, né? Pode escolher 2000 anos. Agora, o que eu estou falando aqui, se casa com isso aqui? Se casa? Lógico que sim. Veja, eles estão acessando o lado esquerdo da árvore sefirótica. Estão trazendo morte para as pessoas. Né? Agora, no último, que nós que éramos cristãos, conseguimos ir, eu queria combater judeus, converter judeus. Eu falei, meu Deus, olha onde nós metemos nossa vida, olha onde muitos dos nossos parentes estão metidos e olha onde nossos filhos se meteram agora. Por último, no nosso país, lá nos Estados Unidos, misturaram religião, essa aí, com política. Misturaram Israel com cristianismo, agora cristianismo com política, Israel com política, e estão fazendo uma bagunça que vocês nem imaginam. Meu conselho para vocês,
Estudem essa Torá de fontes certas. O Eterno sempre vai mandar para a gente um material para a gente saber a verdade. Se você crê ou não, se você acredita ou não, eu falo para você, de todas as filosofias que existem, a matemática é a mais correta. E a prova dos 9, né? Primeira letra do hebraico, letra central e a última. Na prova dos 9, esse aqui mesmo é esse aqui. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Desculpa se às vezes eu dou uma subida aí na tonalidade, é apenas para acordar vocês e não deixarem vocês dormirem. Tá bom? Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, até a próxima aula. Tchau.